Vivemos numa era em que todos pregam autenticidade, mas quase ninguém a pratica. Falamos de transparência, empatia, vulnerabilidade, como se o mundo fosse um confessionário público onde a pureza seria recompensada. Mas Maquiavel, séculos atrás, já sabia o que ainda insistimos em negar. A vida é um jogo de poder. Não o poder de dominar impérios, mas o poder silencioso que rege o olhar, o desejo, a admiração e o medo. Cada relação humana, por mais pura que pareça, tem um tabuleiro invisível. Um quer ser amado, o outro quer ser necessário. Um se entrega, o outro observa. Um acredita, o outro calcula. E é nesse espaço subterrâneo entre a ilusão e o instinto que as estratégias maquiavélicas florescem. Este vídeo não é sobre manipular pessoas, é sobre entender como o poder opera dentro da alma humana, mesmo quando fingimos estar acima dele. Porque negar o poder é o primeiro passo para ser dominado por ele. Nietzsche dizia: quem luta com monstros deve cuidar para não se tornar um, mas quem finge que os monstros não existem já foi engolido há muito tempo. Se você tem coragem de olhar para o que há por trás da máscara, continue. Hoje, vamos revelar as 7 estratégias maquiavélicas que ninguém quer admitir, mas que todos, absolutamente todos, praticam, mesmo em silêncio. 1. A aparência é estratégia. Maquiavel compreendeu o que a maioria nega. O ser humano não é movido pela verdade, mas pela percepção da verdade. No jogo social, não vence o mais autêntico, vence o mais convincente. A aparência não é futilidade, é ferramenta. A forma como você se veste, fala, se posiciona, é uma linguagem simbólica. Cada detalhe, a postura, o olhar, o silêncio, comunica poder ou fraqueza, domínio ou hesitação. O príncipe, no sentido maquiavélico, precisa compreender que o mundo lê rótulos antes de ler almas. Aqueles que dizem "não me importo com o que os outros pensam" são justamente os mais vulneráveis, porque não perceberam que a imagem é o primeiro campo de batalha da existência. Jung chamaria isso de persona, a máscara social necessária para lidar com o coletivo. O erro não está em usá-la, mas em acreditar que ela é a sua essência. A aparência é o primeiro golpe silencioso. Quando controlada, ela antecede qualquer argumento. Quando negligenciada, transforma qualquer virtude em ruído. Aquele que ignora o poder da forma está condenado a ser prisioneiro da aparência alheia. Não é falsidade, é arquitetura. Você não manipula por se apresentar bem. Você protege sua essência por meio de símbolos que falam antes das palavras. O maquiavelismo começa quando você entende que a verdade precisa de um disfarce para sobreviver num mundo que só entende máscaras. Segundo princípio, é mais sutil e infinitamente mais perigoso. Quem controla a narrativa, controla a realidade. Maquiavel escreveu que o príncipe deve aprender a ser raposa para conhecer as armadilhas e leão para amedrontar os lobos. A raposa é o domínio da informação, saber o que revelar, o que calar e, sobretudo, o que deixar o outro imaginar. Revelar tudo é um ato de ingenuidade. Na psique humana, o mistério não é vazio, é fascínio. Pessoas são atraídas por aquilo que não compreendem totalmente. O excesso de explicação mata o encanto. A clareza total mata o poder. Nas relações humanas, a informação é moeda. Quem fala demais entrega seu mapa emocional. Quem observa em silêncio coleta munição. Foucault já dizia: o poder está no olhar que vigia, não no corpo que se exibe. O controle da informação é também o controle do ritmo. Saber quando responder, quando se calar, quando deixar o outro esperar, é dominar o tempo psicológico. Não se trata de manipulação cruel, mas de inteligência relacional. O mundo pune quem é transparente demais
e premia quem administra o que expõe. A frieza não é maldade, é autopreservação. O poder, no fim, pertence àquele que sabe o que dizer e o que o silêncio deve dizer por ele. 3. Crie e administre dependência. Ninguém é totalmente livre. Maquiavel sabia: governar não é possuir, é tornar-se necessário. O verdadeiro domínio nasce quando o outro acredita que precisa de você para algo essencial: segurança, aprovação, sentido, estabilidade. É uma dependência que raramente se percebe, mas que corrói silenciosamente o orgulho de quem a sente. Nos relacionamentos, nos ambientes de trabalho, nas dinâmicas de amizade, quem oferece mais, dá mais suporte, escuta mais, pode estar, sem perceber, alimentando o próprio poder. Mas há um aviso sombrio: administrar dependência é um fardo. O dependente te idolatra até o dia em que percebe o cativeiro, e então o amor vira rancor. Por isso, a verdadeira inteligência maquiavélica não é apenas criar dependência, mas saber quando soltá-la. Dar autonomia na hora certa cria lealdade, não ressentimento. O poder que se sustenta no medo cai com a ausência. O poder que se sustenta no valor permanece mesmo à distância. Nietzsche dizia: aquele que não pode comandar a si mesmo será comandado. Portanto, antes de dominar alguém, pergunte: o que em mim ainda está preso? Talvez o verdadeiro domínio seja libertar-se da necessidade de dominar. 4. Dividir para conquistar. Nenhum império se mantém pela união total, apenas pela ilusão de unidade controlada. Maquiavel recomendava ao príncipe não eliminar completamente as tensões entre seus subordinados. O conflito moderado é útil, mantém todos ocupados e previsíveis. Onde há competição, há vigilância. Onde há rivalidade, há distração. Em grupos humanos, famílias, empresas, amizades, o poder muitas vezes nasce não da força, mas da capacidade de gerenciar os pequenos atritos. Saber quando aproximar, quando afastar, quando criar escassez emocional. Essa lei é cruel, mas real. As pessoas cooperam quando há ameaça. Quando o inimigo comum desaparece, a lealdade também. A divisão, portanto, é ferramenta de equilíbrio. O maquiavelismo maduro não cria guerras, impede revoltas silenciosas. Mas há uma fronteira ética. Provocar conflito sem consciência é semear destruição. O sábio divide apenas para reorganizar, não para destruir. O poder que nasce da manipulação cega sempre termina com o trono vazio. 5. O silêncio como arma. O silêncio é uma força subestimada. Num mundo viciado em ruído, quem domina o silêncio domina o medo alheio. O silêncio é espelho. E ninguém suporta olhar-se por muito tempo. Quando você se cala, o outro se revela. Justifica-se, explica-se, tenta prever o que você pensa, e nesse movimento entrega poder. Maquiavel entendia que há momentos em que o silêncio é mais ameaçador que a espada. Ele confunde, desarma e desperta dúvida. Psicologicamente, o silêncio cria espaço. E o espaço obriga o outro a lidar com sua própria ansiedade. Jung dizia que tudo o que não se enfrenta no exterior se enfrenta no interior. O silêncio força o enfrentamento, mas não é o silêncio passivo do medo, é o silêncio ativo da presença. Aquele que fala menos, mas observa mais, projeta densidade. E densidade, no imaginário humano, é sinônimo de poder. O verdadeiro sábio não precisa impor respeito. Ele o impõe sem dizer nada. No campo de batalha da mente, o ruído é fuga. O silêncio é domínio. 6. A lei do tempo Maquiavel compreendia que o tempo é o aliado supremo dos estrategistas. A pressa é sempre um sinal de fraqueza. É o desejo de resolver o medo o mais rápido possível. A paciência, ao contrário, é a forma mais pura de poder. Esperar não é passividade, é cálculo.
Quem domina o tempo não reage, antecipa. O tempo permite que o outro se revele, que a máscara caia, que o entusiasmo alheio se dissolva na rotina. O impaciente age, o lúcido observa. Bauman falava de uma modernidade líquida, onde nada tem tempo de se consolidar. Ser paciente hoje é um ato de rebeldia filosófica, porque quem sabe esperar já venceu metade da batalha. Os outros estão sempre distraídos, tentando correr. Maquiavel sabia: o poder não se impõe, ele amadurece. A árvore que cresce rápido também cai rápido. A que cresce devagar cria raízes. O tempo, portanto, não é inimigo, é a prova de intenções, de caráter, de verdade. E no fim, aquele que domina o tempo, domina o destino. 7. A retirada como vitória há um poder maior do que vencer: saber quando sair. Maquiavel escrevia sobre a prudência do recuo. Não se trata de desistir, mas de escolher o terreno. A retirada estratégica não é covardia, é lucidez. Na vida, há momentos em que continuar lutando é alimentar o inimigo. O silêncio, o afastamento, a perda calculada. Tudo isso pode ser parte de um domínio mais profundo, o domínio de si mesmo. Schopenhauer diria que a sabedoria é a arte de não se deixar perturbar. A retirada é o ápice dessa arte, o instante em que você entende que o poder real é o controle sobre a própria reação. Retirar-se é recusar o jogo quando ele já está corrompido. É preferir a solidão à servidão. É transformar o aparente fracasso em gesto de força interior. Maquiavel escreveu para príncipes, mas o verdadeiro príncipe de hoje é aquele que governa seu próprio caos. A retirada é o último movimento da inteligência madura, porque no fim, o poder que mais liberta é o de não precisar vencer ninguém. Conclusão: as 7 estratégias maquiavélicas que ninguém quer admitir não são lições sobre manipular os outros, são espelhos sobre como o poder opera dentro de nós. Cada um de nós já usou uma dessas leis, consciente ou não, porque o instinto de poder é tão humano quanto o de amar. Negá-lo é negar metade da existência. Maquiavel não nos ensina a corromper. Ele nos ensina a não ser corrompidos pela ingenuidade, a entender que a bondade, sem discernimento, é fraqueza disfarçada e que a verdadeira força nasce da lucidez, não da ilusão. No fim, o poder não é sobre dominar o outro, é sobre não ser dominado por sua própria sombra. Continue refletindo, continue caminhando, porque a lucidez, embora doa, é o único caminho para uma liberdade que ninguém pode te tirar.